Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Coríntios é depois de Romanos. Amém? A Duda está exatamente por a Maria dela. Versículo número 18, tá? Diz assim. Perdão, Marcos. Coríntios 1. Verso 18 em diante. Mas ele. 1 Coríntios, Ok. capítulo 1, verso 18 em diante. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta terra? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Amém. Feche os seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor pela bênção de estarmos aqui na Tua casa e de podermos, ó Deus, nessa hora, refletir mais uma vez na mensagem da palavra do Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, ela possa falar poderosamente ao nosso coração. Ó Deus, que a pregação, ó Deus, a loucura da cruz, ó Deus, que hoje é sinal de vitória, mas que um dia foi sinal de escárnio. Ó Deus, essa cruz do Senhor que se encontra vazia, possa nos lembrar que a única forma de alcançarmos o Senhor é através do caminho que Jesus abriu, que foi entregar a sua própria vida. E que, ó Deus, ao olharmos para a cruz vazia, nos lembremos que Ele ressuscitou e que, ó Deus, isso possa gerar em nós um amor incondicional, um amor grandioso, um amor poderoso, um amor, ó Deus, que
nos leve a viver, ó Deus, a nossa vida inteira na presença do Senhor, consagrando cada área da nossa vida, entregando ao Senhor tudo aquilo que nós temos, ó Deus, de fraqueza, para que o Senhor possa nos restaurar, possa nos transformar. Abençoa-nos nessa hora, Deus, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. A igreja de Corinto, ela vivia, um momento, Paulo está escrevendo essa primeira carta e ele começa a escrever porque os irmãos ali dessa igreja, eles haviam recebido a palavra do Senhor, vinham dando um bom testemunho, mas na caminhada eles começaram a se dividir, criando partidos, O capítulo 1, do 10 até o 17, Paulo vai dizer assim: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Aí o verso 11 ele fala assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso eu quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Pedro, e ainda há quem diga eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então Paulo está dizendo assim que o centro do Evangelho, o centro da boa notícia, é a mensagem da cruz. A cruz, que hoje nós temos aqui, um objeto novo aqui, que faz parte da composição aqui da nossa igreja. Não tinha, Denise, até a semana passada, chegou essa semana. Então a cruz, que hoje é um símbolo de vitória, por causa que a gente olha para essa cruz vazia e ela nos remete que o nosso Senhor Jesus, ele não está pregado nela, mas ele ressuscitou. A cruz hoje é um símbolo de vitória, um símbolo de graça, mas na antiguidade a cruz era um símbolo de escárnio, de zombaria. A cruz era o método de execução de prisioneiros políticos, de ladrões, de pessoas que tinham escravos, que tinham fugido e dado prejuízo aos seus senhores. Essas pessoas que eram tidas como aquelas que deveriam ser rechaçadas da sociedade, essas pessoas elas eram crucificadas, sofriam a morte de cruz, e uma morte dolorosa, uma morte terrível que a pessoa, a gente acha que Jesus e aqueles outros que morreram crucificados morreram por causa do sangue ter se esvaído todo, mas eu estava lendo que a morte pela cruz, ela fazia com que a pessoa, ela asfixiasse, ela ficasse sem conseguir respirar, porque a maneira como ela crucificada, ela tinha que fazer muita força, com os músculos das costas e dos pés, aonde estavam presos principalmente, para conseguir respirar, e chegava um momento que ela não conseguia mais, e aí ela sucumbia, ela morria. Foi assim, foram assim que os evangelhos registraram as últimas palavras de Jesus, que ele disse: em tuas mãos entrego o teu espírito, deu um brado, o último suspiro,
e veio a falecer, veio a morrer. Então a cruz é para nós um símbolo hoje de vitória, um símbolo de mas durante muito tempo ele era um símbolo, né, de algo que era um escárnio, algo que era motivo de zombaria, né? As pessoas que passavam ali pregadas naquele madeiro, né, tinham que carregar uma parte, né? A estaca principal já estava lá posta e ela, né, o prisioneiro ali, o que ia ser executado, vinha carregando a parte que ficaria nas suas costas. E Paulo está dizendo que a mensagem da cruz é o motivo pelo qual nós devemos nos alegrar, é o único motivo pelo qual nós devemos celebrar, é a única memória que eu e você devemos ter. Não devemos valorizar, né, a obra feita pelos homens, os líderes, os ministros, as ministras, né, as pessoas que exercem alguma função eclesiástica, alguma função na igreja, aqueles que nos evangelizaram, aqueles que nos conduziram a Cristo, aqueles que nos ensinam, aqueles que nos pastoreiam, tem a sua importância, mas é tudo secundário, não é o principal. Não devemos estar aí criando partidarismos por causa de denominação, né? Mas devemos confiar unicamente na palavra de Jesus. Paulo ele começa dizendo, né, que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, né, para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. É loucura para o mundo pensar, né, que Jesus ele realmente nasceu da forma como ele nasceu, né, de uma virgem, de uma mulher que não tinha tido relação com um homem. É loucura para o mundo pensar que Deus iria deixar a sua glória eterna, a vida, né, rodeado da adoração dos anjos, para viver como um homem, encarnar como um ser humano, lá nos confins da Judéia. É loucura para eles, né, naqueles tempos e para nós ainda hoje, para muitas pessoas, acreditar, conseguir crer na palavra de Deus. E Paulo está dizendo, né, quando ele diz que a mensagem da cruz, a pregação, a loucura da pregação, quando ele fala de pregação, ele está falando, usando a mesma expressão no texto original, que João vai usar para se referir a Jesus no primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, quando ele diz que no princípio era o verbo, ou em outras traduções, no princípio era a palavra, que no original, né, significa a palavra, o verbo no grego é logos, que significa isso, palavra, sabedoria, a sabedoria de Deus, mas que João está dizendo que é a encarnação de Deus. A palavra agora ela encarnou, Deus encarnou, não somente a sabedoria de Deus, mas o próprio Deus agora se fez carne, se fez homem. E Paulo está usando a mesma expressão logos. Ele está dizendo, né, que é o Senhor, é o próprio Senhor, e para eles e para muitas pessoas pensar em Jesus, pensar o caminho que Jesus trilhou para salvar a humanidade, para muitos é loucura. Como assim? Jesus já dizia lá no capítulo 3 de João, quando ele vai se encontrar com Nicodemos, ali naquela conversa que ele está tendo com Nicodemos, aquele judeu importante, um dos principais da sinagoga, ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que haja salvação. Vocês lembram da história lá de Números? Né, que o povo tinha se rebelado contra Moisés e Arão, e aí o Senhor, ele envia serpentes venenosas para eliminar ali, exterminar o povo, os rebeldes. E aí Moisés vai, ora, fala com o Senhor diz assim, então vai lá, faz uma serpente de ouro e levanta a serpente, que todo aquele que olhar para ela vai ser curado, vai ser salvo e não vai morrer. A praga vai cessar. Nós fomos picados por uma serpente que é o pecado. Sim ou não? Sim. Né? A gente crê na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós caímos por causa do pecado. E o pecado é um veneno mortal e que nos mata eternamente, nos afasta eternamente do Senhor. Sim ou não? Sim. Mas a resposta para o pecado é o quê? A salvação é através da cruz. Através do vivo caminho que o Senhor abriu com o seu corpo ali naquele lugar. E as pessoas, elas ainda hoje ficam como os judeus, né? Versículo 22, vai dizer no primeiro capítulo aí de Coríntios, no texto que nós lemos, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Paulo está dizendo, os judeus estavam acostumados, né, com a antiga aliança, com a história, a tradição do povo de Israel, em que Deus operou vários milagres, vários sinais poderosos, e eles esperavam que o Messias fosse assim. Eles esperavam que o Salvador agisse dessa maneira, né? Que o sinal de que o Messias, era o libertador do povo, eram os sinais maravilhosos, os prodígios que ele faria. E Jesus veio e fez muitos prodígios, mas eles não creram, porque Jesus não veio para fazer a libertação que eles esperavam. Eles esperavam uma libertação política. Eles esperavam, né, que receberiam o reino de Israel livre novamente, liberto do poderio romano. Mas Jesus, ele não veio para exercer esse tipo de libertação. Ele veio para libertar a mim e a você do domínio e do poder do pecado sobre as nossas vidas. Continuamos pecadores, continuamos falhando em muitas áreas da nossa vida. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus não sente prazer e alegria no pecado. Não sente prazer e alegria em fazer coisas que nos afastam de Deus e que nos afastam uns dos outros. Porque o pecado, ele vai nos afastando também uns dos outros. E vai nos afastando consequentemente de Deus. Por isso que João vai dizer, não é possível você dizer que ama a Deus, a quem você não vê, se você não ama o seu irmão que está aí diante de você. Está junto de você, está do seu lado. E os judeus então esperavam, né, sinais, prodígios e maravilhas. Jesus fez todos eles, mas eles não acreditaram. Os gregos, né, lá por causa da filosofia, do pensamento racional, eles esperavam palavras de sabedoria. Eles queriam crer na mensagem usando apenas a sua razão, usando apenas a sua mente, usando a sua cognição, a sua racionalidade. E não é assim nos dias de hoje, não tem pessoas que não conseguem alcançar esse amor, porque continuam tentando racionalizar
algo que não é para ser racionalizado, mas é para ser abraçado com a fé. É olhar para a cruz, lembrar do sacrifício de Jesus. A gente está muitos séculos distantes, né, dessa época, então a gente não tem noção do que seja isso, né, do sofrimento, da agonia que era. Mas era algo terrível, tenebroso. Então olhar e lembrar da morte terrível que o nosso Senhor sofreu, e assim, antes de morrer, de ser crucificada, a pessoa era humilhada. Como Jesus foi, né, daquelas imagens, né, dos filmes que talvez você já tenha visto aí, né, de Jesus apanhando, aquilo que os evangelhos relatam. Jesus sendo humilhado, Jesus apanhando, tirando a roupa dele, ele sendo castigado com vara, com chicote, né, colocando ali coroa de espinho na cabeça dele. E era assim mesmo que funcionava. Jesus, ele recebeu a mesma pena que os outros recebiam. Ele foi moído pelas nossas transgressões, diz a palavra de Deus. Ele foi humilhado por mim e por você para levar a nossa humilhação, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. Então, a gente não tem que ficar, né, também, como hoje, em muitas tradições religiosas, né, que até dizem que são cristãs, evangélicas. As pessoas estão esperando milagres. As pessoas estão esperando, sedentas, né, do sobrenatural, do maravilhoso, do espetacular. E se esquecem que a gente tem que olhar para a cruz, ler o Evangelho, ler a palavra de Deus e pensar que esse foi o maior gesto de amor de Deus pela humanidade. No mesmo encontro que Jesus está tendo com Nicodemos, eu vou ler até o texto que é para a gente poder pensar juntos aqui, para que você possa acompanhar. João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 3. João, capítulo 3, a partir do versículo 13. João 3,13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Falando do próprio Jesus, Jesus falando dele mesmo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aí o 16 fala do amor de Deus, porque Deus tanto amou o mundo, né? Algumas versões vão dizer, amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, receber a Cristo, crer na mensagem do Evangelho, a boa notícia do Evangelho. Qual é a boa notícia do Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina para sempre. Essa é a boa notícia do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. E ele fez isso por amor, para que todo aquele que nele crê possa ser liberto do poder e do domínio do pecado. Não haja mais condenação, porque
né, João vai dizer que Cristo não veio para condenar o mundo, né, mas veio para salvá-lo. Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo, veio para ser a justiça de Deus, né, para nos justificar, porque por causa da nossa condição, né, da humanidade, da nossa natureza humana caída, pecadora, governada e dominada pelo pecado, a desobediência, né, que fez com que o ser humano desejasse viver a sua vida a partir da sua própria vontade, né, sendo o Senhor da sua própria vida, governar a sua própria vida e não mais seguir as orientações de Deus, porque foi isso que aconteceu lá no Éden, né? Adão e Eva desobedeceram a Deus, né? Deixaram de seguir ali a orientação que Deus havia dado a eles, de não comerem lá do fruto da árvore do centro do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, não quiseram mais seguir as orientações de Deus, mas quiseram seguir o seu próprio caminho. E seguir o próprio caminho para o ser humano, sem longe de Deus, vai levar a gente para o abismo. Vai levar o ser humano para a perdição. E a perdição é a perdição eterna. E a mensagem de Jesus na cruz, né? E por causa disso, era necessário que houvesse o sacrifício, para que a justiça de Deus ela pudesse se cumprir por causa da desobediência. Mas Deus, ele já havia preparado de antemão a justiça do seu jeito, porque ele sabia que não haveria nenhum ser humano capaz de voltar para ele de outra forma que não fosse através de Cristo. E só Jesus preenchia todos os requisitos, né, de santidade, de pureza, de perfeição, para que o sacrifício pudesse ser um sacrifício perfeito. Porque o sacrifício da antiga aliança era um sacrifício imperfeito, só apontava para o pecado, só fazia nos lembrar do pecado, mas não era capaz de nos afastar dele. Ao passo que em Cristo, por causa do Espírito Santo que vem morar, vem habitar dentro dos nossos corações, o Espírito do próprio Senhor Jesus, que nos foi enviado quando Ele ressuscitou. Então, por causa dele, hoje é possível a gente não ser mais governado e controlado pelo poder e o domínio do pecado. E a mensagem da cruz é uma mensagem de amor. Olhar para a cruz de Jesus vazia é se lembrar do amor de Deus, da grandeza de Deus, da pureza de Deus, da santidade de Deus. É se lembrar desse amor, o maior amor do mundo. Não há amor tão grande. Então não são os sinais, não são as maravilhas, não é o poder da eloquência humana. E Paulo ele vai falar, olha só, vocês não percebem, né, que ele vai falar aí, né, que o verso 22, que os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ou seja, escândalo está falando de uma pedra de tropeço, de uma pedra, sabe quando você está andando pela rua e aí você vai e chuta uma pedra né, vem aquela dor. Quando a gente é criança, né, quando eu era criança e andava lá pelas ruas de barro lá da minha cidade, lá da linda Duque City, né, Duque de Caxias, cidade mais bonita do Brasil, né, quando eu andava lá pelas ruas de barro, jogava bola lá no campinho de terra batida, e de vez em quando chegava lá com o dedão do pé esfolado, né, sangrando, sem o tampão, porque tinha chutado pedra. É uma dor terrível.
e num chute desse você pode até cair. E nas ruas da Palestina antiga, né, nas estradas ali daquela região onde viviam os judeus, né, terras, né, estradas de terra, pedregosas. Então era algo comum para eles. E Paulo está dizendo, é o escândalo, é uma pedra de tropeço. A pregação é uma pedra de tropeço para eles, fazem eles cair e tropeçar. Porque eles não conseguem conceber, porque eles estão esperando sinais maravilhosos. E é loucura para os outros, porque os outros estão esperando sabedoria humana. Né? Então, quem está falando, né, você possa, talvez você esteja me ouvindo agora, possa vir ouvir essa mensagem em outro momento, e talvez você, com o mesmo pensamento dos gregos, esteja esperando uma mensagem, né, que vai te convencer, vai te persuadir a respeito da morte de Jesus na cruz, e esse ser o maior sinal de amor de Deus pela humanidade. Talvez você quisesse entender isso racionalmente, mas racionalmente isso não é possível. É só pela fé, é só compreender que é um gesto de amor e aceitar esse gesto de amor. É necessário aceitar isso. Que Deus ofereceu foi o seu Filho como oferta para a sua vida, para a sua salvação. E aí Paulo vai continuar dizendo, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Né? Se houvesse limitação em Deus, porque se houvesse limitação em Deus, ele não seria Deus. Mas Paulo está dizendo, né, para que eles pudessem entender que se há alguma coisa que você possa julgar que seja uma fraqueza em Deus, o gesto mais fraco de Deus é mais forte do que qualquer fortaleza humana. Imagina a simplicidade de você respirar. Glória a Deus. Você já pensou nisso? Você já agradeceu? Talvez você vai ficar escandalizado agora, né? Você já agradeceu a Deus quando os seus rins estão funcionando? Seu intestino funciona? Glória a Deus. Você conviveu com alguém que não consegue fazer xixi porque os rins não estão trabalhando? Não consegue ir ao banheiro porque tem que ser hospitalizado, como um colega pastor foi recentemente, ficou uma semana no hospital porque não conseguia evacuar. E a gente naturaliza isso tudo. Acha que é a obra do acaso, que é a sabedoria, né, do corpo humano por si só. Mas o menor gesto de Deus, você, né, ter a graça de deitar hoje e acordar amanhã, e esse mistério que é o mistério do sono, né, que a gente desliga e no outro dia acorda. Glória a Deus. Isso não é obra do acaso. Isso é obra de um Deus maravilhoso, Criador, que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, dos menores, dos mais insignificantes. E Paulo está dizendo, né, que se houvesse fraqueza em Deus, a fraqueza dele é mais forte do que a força do homem. E aí ele vai dizer mais, vai dizer, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele.
Paulo está dizendo, ó, tem alguns aí que são nobres, tem alguns que são sábios, tem alguns que são poderosos, mas a maioria de vocês é ralé. A maioria de vocês é gente insignificante, é gente que não é nada. Para que ninguém se glorie, eu fui salvo porque eu sou rico, eu fui salvo porque foi o meu dinheiro que me salvou, eu fui salvo por causa dos meus títulos, né? A minha parede cheia de diplomas. Eu fui salvo porque eu sou um político importante, influente, uma pessoa poderosa, dono de uma empresa poderosa. E Paulo está dizendo, essa coisa que vocês estão fazendo aí, né, de pensar que uns é de Cristo, outros são de Apolo, outros são de Paulo, outros são desse ou daquele, isso é loucura, isso é fraqueza. Porque ninguém tem que se gloriar diante do Senhor. Se alguém tem que se gloriar, que se glorie em Deus. Se glorie no próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Ele diz, ele escolheu que para o mundo é insignificante, desprezado, que é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. Ele está dizendo, Cristo foi tornado por Deus a sua própria sabedoria, o seu próprio Logos, eterno, encarnado, que representa a sua justiça, representa a sua santidade, né? A separação minha e sua, para que nós pudéssemos sair, ser retirados do mundo, não para ficar aqui dentro das quatro paredes da igreja, mas do poder do mundo, de seguir a lógica do mundo, de fazer o que o mundo faz, de pensar como o mundo pensa. E o mundo não são as pessoas que estão fora da igreja, mas é esse poder maligno, satânico, que governa a humanidade, que faz com que hajam guerras, faz com que hajam inveja, faz com que hajam divisões, faz com que hajam brigas, faz com que hajam assassinatos. Deus nos libertou disso através do seu Filho. Então o Senhor, Ele é a sua justiça, ou seja, Ele faz com que nós nos tornemos justos diante dEle. Ele faz com que nós sejamos separados, né, para Ele, e faz com que nós sejamos redimidos. Né? A remissão, a redenção é o pagamento. Quando, né, um escravo era, e ainda hoje é assim, a gente tem histórias hoje bonitas de missionários aí pelo mundo que têm pagado pela libertação de pessoas que têm vivido ainda a escravidão. A redenção é isso, a remissão é isso, é ir lá e pagar para que o outro seja livre, seja liberto. Cristo pagou pelos nossos pecados. A escrita de dívida que havia contra nós, ela foi crucificada, né? Jesus pregou ela na cruz. E quando ele diz está consumado, né, é que a obra de Jesus se completou, é que foi feito aquilo para o qual ele foi enviado para fazer. E olhar para a cruz de Jesus é se lembrar desse amor. A minha esperança, a minha vontade nessa noite de falar sobre isso é fazer com que eu e você, nós possamos nos lembrar, porque nem sempre a gente vai estar aqui na igreja para ver essa cruz, né? Mas que a gente se lembre, que a gente leia o Evangelho, volte ao Evangelho,
Sempre releia o Evangelho e possa se lembrar desse amor de Jesus, do amor de Deus que entregou a sua vida e sofreu aquela morte terrível, aquela humilhação pública e todo o escárnio, toda a dor, né, que ele sofreu antes e depois de ser crucificado, pregado e subido ali ao madeiro, para que todo aquele que olhe para a cruz, né, se lembre que Jesus subiu aquela cruz que estava preparada para mim e para você. Aquela cruz ali era nossa. Éramos nós que deveríamos ter sido pregados. Éramos nós que deveríamos padecer tudo aquilo. Mas foi por amor que o Senhor se entregou no meu e no seu lugar. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando, que ainda não conhece Jesus da forma como está sendo anunciado para você nessa noite, que você seja tocado por essa palavra. Que não fique buscando sinais maravilhosos, milagres. Não fique esperando tentar entender isso racionalmente, mas que você confie no amor de Deus e receba esse amor, abrindo o seu coração, dizendo: Senhor, eu quero receber esse amor. Eu entendi que foi por mim. Que o Espírito do Senhor gere essa fé em você, no seu coração, nessa noite, nesse dia, no momento que você assistir essa mensagem, e que nós possamos sempre nos lembrar desse amor. E ao nos lembrarmos desse amor, nós possamos entregar a nossa vida inteira nas mãos do Senhor, todos os dias. Que a gente possa voltar ao primeiro amor, como nós cantamos aqui. Glória a Deus. Eu, quando volto lá da missão, que fui no mês de maio, né? Uma das coisas que mais me impactou é ver ali o amor daquelas pequenas igrejas pelo Senhor, a vontade que eles têm de entregar a vida deles e de ver o seu povo sendo evangelizado, sendo alcançado. E como que eu fui marcado por aquilo. Então que nós possamos realmente amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Porque esse é o mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Integralmente, toda a sua vida, dedicando a sua vida, entregando a sua vida por amor, entregando aquilo que você ainda não conseguiu se libertar, aquilo que te aprisiona, aquilo que você sabe que afasta você da presença de Deus, afasta você da ação e da manifestação de Deus. Entrega para Ele, fala: Senhor, eu não quero que haja nenhum impedimento na minha vida para que o Senhor, que eu possa experimentar o Teu amor integralmente. Eu não quero que haja nenhuma área da minha vida, nenhuma situação, nada. Seja um vício, seja a mentira, seja o adultério, seja o que for, nada possa impedir você de se chegar a Deus, de deixar Ele se manifestar na sua vida, de você experimentar a grandeza, a altura, a profundidade, a largura do amor do Senhor por você. Amém? Amém. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo Teu Logos eterno, o Teu Filho Jesus, que encarnou e revelou a sabedoria do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor encarnando e vivendo, ó Deus, nesse mundo, assumindo as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas inseguranças, mas não se deixando vencer por nenhuma delas, mas sendo santo, justo e perfeito até o final, para que o sacrifício dele fosse um sacrifício totalmente aceitável diante do Senhor.
Assim como disse João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós cremos que este é o Senhor Jesus, Glória que a Deus. morreu na cruz e a cruz está vazia porque Ele ressuscitou. Depois Glória a de Deus. 3 dias ali naquele túmulo de pedra, o Senhor mesmo enviou seus anjos para abrir, ó Deus, aquela sepultura, e o teu filho saiu glorioso dali daquele lugar. E cremos pela fé que um dia estaremos com Ele, pois também ressuscitaremos e estaremos com Ele em adoração eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Ministra, Deus, sobre as nossas vidas, para que a pregação do Senhor, o Evangelho, a cruz de Jesus, que é o poder de Deus, o Evangelho que salva, que liberta, que cura, que transforma, possa, Deus, verdadeiramente trazer salvação nesse bairro, em cada casa aqui da nossa comunidade, Deus, em cada casa da nossa cidade, Senhor Deus, em cada casa que for alcançada, Deus, através das nossas vidas, das nossas mãos, dos nossos pés. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos abençoe, para que possamos, ó Deus, continuar proclamando a mensagem da cruz. E que, ó Deus, as pessoas entendam que não é por causa delas, mas é por causa do Senhor que nós somos salvos. E que elas possam aceitar essa palavra, ó Deus, do jeito que elas estão, e entender, ó Deus, a dignidade que o Senhor quer trazer sobre a vida delas, a transformação, o propósito do Senhor de torná-los filhos e filhas amados e amadas de Deus. Dá-nos, ó Deus, esse sentimento de que nós somos filhos amados do Senhor, filhas amadas pelo Senhor, que ao nos lembrarmos da mensagem da cruz, nós possamos experimentar esse tão grande amor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela semana que iniciamos, que o Senhor possa continuar conosco, nos guardando, nos ajudando, nos fortalecendo e nos abençoando. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor continuem sendo derramadas sobre a vida da Igreja do Senhor aqui neste lugar e sobre a Igreja do Senhor em toda a terra. Deus abençoe. A gente vai cantar ainda, né? Conseguiu aí? Vai cantar e vai estar fazendo um momento de dedicação de dízimos e ofertas.